bem com você? Que alegria estar com você aqui neste congresso do Ministério Mães com Fé. Meu nome é Daíse Fernandes Silva, Silva é do meu marido, quero honrá-lo neste momento, inclusive ele está aqui comigo, me dando este apoio, essa força. Eu sou casada há 25 anos com o Sandro, guerreira! E deste amor nasceram duas lindas meninas, a Tainá de 22 anos e a Laís de 19 anos. Eu sou Life Coach, formada pelo Fruitful Mind Institute de Boston. E já mais ou menos há uns 10 anos eu venho trabalhando na liderança feminina, na liderança da mulher, e atualmente eu tenho me dedicado, eu tenho buscado o conhecimento em trabalhar com o resgate da identidade da mulher. Quero agradecer a Tati Camargo, obrigada, preciosa, por este convite. A Tati eu a conheço pessoalmente e caminhamos juntas, né, um período, foi muito bom. Cresci muito também com a vida dela. Obrigada, Tati. Obrigada, Drica, que são as responsáveis pelo Mães com Fé. Que Deus prossiga abençoando esse ministério lindo de vocês, que além de levar a palavra de esperança, vocês também levam o conhecimento, um conhecimento prático para essas mulheres, para essas mães, né? Para o seu dia a dia, essa jornada que é bem desafiadora, né? E eu agradeço a vida dessas mulheres. Obrigada. Bom, eu fui convidada para falar com vocês sobre o tema Vivendo o Propósito de Ser Mulher. Uau! Quanta pretensão, né? Achar que sabe falar sobre o propósito de ser mulher. E sim, eu acredito que eu posso ajudá-la um pouquinho sim nessa tarefa. Primeiro porque eu sou mulher, né? E segundo porque assim como você, eu também, talvez você hoje, né? Eu também já vivi um momento da minha vida onde eu não sabia, né, ao certo, mais quem eu era. Sabe aquela perguntinha que às vezes te fazem, quem é você? E você demora um monte para responder e fica buscando respostas e fala, não sei quem sou eu, não sei o que faço aqui. Eu trabalho com mulheres e eu fico triste, né, quando eu faço essa pergunta e muitas delas não sabem de fato responder. E eu entendo, porque eu também já passei por isso. Eu também já passei por este momento de estar perdida, né, no propósito, no sentido da vida. Aquela rotina que a gente tem de levantar e trabalhar para as que trabalham fora, ou de repente você trabalha em casa, ou fica em casa apenas com os filhos, cuidando da casa, do marido. E somos muitas vezes engolidas por essa rotina. Será que a vida é só isso? E eu quero te dizer neste momento, quero compartilhar com você, trazendo essa boa notícia que não, a vida não é só isso. Mas para eu poder explicar um pouco melhor sobre essa questão de vivendo o propósito de ser mulher, eu vou ter que viajar com você um pouquinho lá para o início. Eu vou transmitir essa mensagem para você em 3 tópicos. O primeiro, o início, depois o resgate e por último o propósito. Para você entender o propósito, você primeiro vai ter que entender essas 2 primeiras etapas, o início e o resgate. Então vamos lá? Quero ler com você Gênesis 1. Porém assim, antes de eu ler essa parte com você, eu quero dizer que eu creio que existe um Deus Criador. Eu não sei você, eu não sei qual é a sua crença, eu não sei no que você acredita, mas eu acredito em um Deus Criador. Para mim é meio difícil aceitar essa questão de que veio uma explosão, explodiu tudo e dessa explosão essa maravilha foi criada, que é o nosso planeta Terra, que é a existência da vida. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Respeito quem acredita, mas eu tenho dificuldade. Por quê? Porque nós somos seres tão inteligentes, não é? E quando nós vamos criar alguma coisa, quando nós vamos querer trazer a existência, a gente planeja, a gente faz metas, a gente sonha, a gente deseja. Para um pouquinho agora, olha ao seu redor. Olha esse celular, de repente, que está na sua mão. Este computador, não sei, uma televisão, não sei. Mas olha para isso, antes dele vir à existência, alguém sonhou com ele primeiro, alguém desejou, alguém planejou, e aí sim trouxe à existência, criou.
Então eu creio que sim, existe um Criador, porque é tudo muito lindo, o corpo do ser humano é maravilhoso, a natureza é linda. E eu creio. E baseada nessa minha fé, é que eu quero ler com você agora Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Aí Deus disse: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Olha que coisa linda, como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Que coisa linda! Saber que Deus nos desejou, Ele sonhou e nos fez parecidos com Ele. Isso é maravilhoso de a gente entender nesse primeiro momento. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis 2, versículo 18, diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Tem uma outra tradução que diz como vou fazer outra sendo sua auxiliadora idônea, para ser sua auxiliadora idônea. O que quer dizer a palavra idônea? Idônea quer dizer feito exatamente para isso. Encaixa perfeitamente para essa missão. Então, auxiliadora idônea quer dizer que foi feito exatamente para isso. Nós, mulheres, nós somos formadas para sermos auxiliadoras idôneas, que foi feito exatamente para auxiliar, para ajudar, para participar. Aí você pode me dizer, Daís, mas isso aí é só para mulher casada, porque Eva foi feita para Adão e foi o primeiro casal. Eu digo para você que não. Eu digo para você que foi Deus criou a mulher para se tornar auxiliadora idônea. De repente você é viúva, ou divorciada, ou é solteira, não se casou, mas tem homens à sua volta. Tem um pai, tem um tio, um irmão, um parente. E eu creio sim, que nós mulheres, nós somos formadas para sermos essas auxiliadoras idôneas que se encaixam perfeitamente nesta missão de ajudar este homem no seu crescimento, no seu amadurecimento. Então essa primeira parte eu quero dizer isso para você, que nós fomos formadas, fomos criadas com este propósito. E aí eu quero que você pense comigo Eva, que foi a primeira mulher. Imagine quando Deus criou Eva. Vamos viajar um pouquinho. Eva, ela foi a coroa da criação. Porque depois que Deus criou Eva, a mulher, foi que ele olhou e declarou: agora está tudo muito bom. Que delícia saber disso. Depois que criou a mulher, então mulher, você veio para tornar tudo muito bom. Foi para isso que Deus os fez. E tem mais. Eu imagino que Eva, quando ela andava ali pelo jardim, ela era o centro das atenções. Eu acredito que até os animais queriam ficar perto dela, porque ela deveria ser carinhosa, carismática, né? De repente, eu tenho um cachorrinho em casa que ele fica disputando carinho entre eu e meu marido. Então eu fico imaginando os bichos do Jardim do Éden querendo disputar Eva com Adão, né? Da atenção de Eva, do carinho de Eva. Eva, ela viveu seus momentos, seus dias de glória ali no jardim. Mas todos conhecem a história, né? Chegou um tempo, nós não sabemos quantos anos eles viveram, qual foi esse período de tempo que eles viveram, mas eles caíram. Eva comeu de um fruto que era proibido, não era para comer. Porém, ela comeu. E aí, quando Deus apareceu para eles, né, que o questionou, eles tiveram que ser retirados desse jardim pela desobediência. Eles foram retirados do jardim e eu quero que você pense comigo, como é que foi a vida dessa mulher após o Jardim do Éden? No jardim ela viveu seus dias de glória, né? Centro das atenções, bela. E fora do jardim, quando eles foram retirados dali? Você já parou para pensar quanta humilhação Eva passou? De repente o próprio Adão ali, quantas vezes ele a condenou? Até hoje a gente vê muito isso, o homem vira para a mulher: a culpa é sua, você que é burra, você que não sabe fazer nada.
Infelizmente, isso até hoje ainda existe. E naquele tempo, sendo a própria Eva, de fato, ela fez esse ato, desobedeceu. Então ela sabia que ela tinha errado. Então imagine a culpa que ela carregou com ela. Imagine a angústia da alma que ela viveu. E depois, fora do jardim ainda, a sociedade foi crescendo, essa história de vergonha acompanhou a vida de Eva. A gente conhece a história do Brasil porque é uma história contada de geração para geração. Então eu acredito que sim, essa história de Eva, Adão e Eva no jardim, foi contada também naquela sociedade enquanto foi crescendo. E você consegue imaginar a dor dessa mulher, a vergonha que ela enfrentou? E depois de tudo isso ainda, dessa carga emocional que ela viveu, que ela vivenciou, ela perdeu um filho. Eu não sei se você é uma mãe que neste momento está sofrendo a dor da perda de um filho. Mas eu quero te dizer neste momento que o Senhor te consola, o Espírito Santo te consola. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de uma pandemia. Então, de repente, sim, tem alguma mãe aí do outro lado que esteja sofrendo por essa dor neste momento. Eu quero te dizer que o Espírito Santo te consola. Em nome de Jesus. Imagine então a dor de Eva. Pior, ela perdeu um filho e tinha um filho assassino. Porque Caim matou Abel. O próprio filho dela, um dos filhos, matou o outro filho. Então foi uma dor assim quase que insuportável que Eva viveu. A Bíblia não nos traz muitos relatos da vida de Eva, mas eu quero aqui conjecturar com você. Eu quero de repente aqui trazer isso, como eu estou te falando, não tem relatos na Bíblia, mas a gente pode pensar, pode imaginar um pouquinho, né? E eu imagino que Eva, ela sofreu tanto, carregou sim uma tristeza profunda na sua alma, mas eu não acredito não que Eva tenha optado pela morte. Hoje a gente vê tantas pessoas por muito menos, achando que o suicídio é a solução. E eu quero dizer para você neste momento, suicídio não é solução, ele é o fim. Quando a gente fala de solução, a gente está trazendo uma opção de vida, de crescer, de progresso. Então o suicídio jamais não é e nunca será uma solução. Que você possa sempre optar pela vida. E Jesus Cristo, Ele é a vida. Pensando então sobre Eva, voltando, né? Então eu creio que Eva sim passou as suas dores. Só que tem um detalhe aqui que precisa ser dito. Quando Eva e Adão foram retirados do jardim do Éden, quando Deus os retirou de lá, e por que retirou? Porque lá no jardim havia uma fruta, também uma árvore, que era a árvore da vida eterna. Imagina se Deus permite os dois ficarem lá, eles poderiam errar de novo. Quem garante que não? E se eles comessem dessa árvore, que é a vida eterna? Você imagina nós vivendo hoje, nessa pandemia, nesse cenário de violência, cenário de corrupção. Imagine ter essa vida vivendo aqui eternamente essa vida. Seria terrível. Então, por amor, Deus retirou esses dois do jardim. Deus retirou eles do jardim para poupar a vida deles, não permitir que este mal maior acontecesse. Porém, antes de Deus retirar eles do jardim, eles estavam nus. E aí, então, quando eles pecaram, eles viram a sua nudez e sentiram vergonha. Antes de retirar do jardim, o Senhor Deus fez vestes para eles. Vestiu eles, cobriu a vergonha deles. E eu quero te dizer aqui neste momento, mulher, que até hoje o nosso Pai Celeste nos cobre. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei, de repente, o que você carrega de culpa com você, de algo que você tenha feito e quão arrependida você está hoje. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te faz vestes novas, Ele te cobre. Ele ainda hoje é o mesmo. E eu creio que essas vestes para Adão e Eva, só que eu imagino principalmente para Eva, porque é Eva que teve que suportar, carregar a culpa, né? Carregar toda o peso dessa situação. Porém, quando Deus retirou eles de lá do jardim, fez essas vestes, eu imagino que essas vestes
Foi como se fosse uma capa, uma cobertura até mesmo emocional, para que após o jardim, lá na sociedade, nessa convivência de condenação, de julgamento, Eva pudesse suportar tudo que ela suportou. Só que também tem um outro detalhe maravilhoso de saber. E eu quero falar para você que está lá em Gênesis 3, do 14 ao 21. Eu não vou ler todo, mas eu quero ler a parte para você, que é a parte da sentença. Quando eles pecaram, Deus então juntou todo mundo, né? Que o nosso Deus, ele é justo, né? Ele põe todo mundo ali frente a frente, vamos lá. O que aconteceu aqui? Aí vocês sabem da história, né? Adão começou a falar, foi a mulher que tu me deste, a mulher foi e colocou a culpa na serpente, a serpente, não sei, saiu correndo, tô brincando. Mas ó, a sentença que foi dada para a mulher, eu falei de Gênesis 3, o 14, né? Então o Senhor perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou. Ok, aqui foi a parte das culpas. Aí então Deus fala para a serpente, por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa palavra, eu tenho certeza que na hora que Eva ouviu essa sentença para a serpente, o coração dela deve ter se enchido de gratidão, de saber, Pai, eu errei e o Senhor ainda vai contar comigo. Essa esperança de saber que sairá dela o que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso foi maravilhoso. Eu imagino que isso foi o que sustentou Eva em cada segundo da sua vida. De saber que o Pai, Deus, que era por quem ela foi criada, ainda contava com ela mesmo depois de tão terrível erro que ela cometeu. Minha querida, aqui eu quero dizer mais uma vez para você, não importa o que você fez, você se arrepende, o Senhor te acolhe, o Senhor te perdoa e te faz vestes novas. E Ele ainda conta com você no propósito da sua vida. De repente, essa culpa, você pode pensar, poxa, mas não foi necessariamente eu que cometi, eu que fiz, fizeram comigo. Eu que fui abandonada, eu que fui traída, ou eu que fui deixada de lado. Independente de qual seja o motivo, eu quero te dizer que existe uma saída. E que este Pai que acolheu Eva, que acolheu Adão, também nos acolhe. E eu imagino então que isso foi o que alimentou a esperança de Eva durante todo o tempo que ela viveu. Não sabemos quantos anos Eva viveu, com a sociedade a culpando, a condenando, mas essa palavra eu acredito que foi a que sustentou durante toda a jornada da vida dela. Acredito que você está entendendo o que eu estou falando para você dessa primeira parte, do início, da criação, que nós somos criaturas de Deus. Nós fomos sonhadas por Ele para estarmos aqui hoje, neste tempo, nessa geração. E eu quero falar com você algo, quero te levar de novo a pensar comigo. É muito bom a gente usar o pensamento, né, a mente, para pensar em coisas profundas, não ficar pensando nos problemas diários. Isso não acrescenta nada, tá, mulher? Então é importante você saber usar a sua mente. A Bíblia mesmo fala, tudo que for bom, tudo que edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é um cuidado que se tem com a nossa mente. E eu trabalho muito isso com as mulheres, essa questão, pensar no que está pensando. Então vamos lá, te convido a pensar comigo neste momento. Você conseguiu imaginar comigo a cena de Eva e Adão saindo, né, sendo retirados do Jardim do Éden, e naquela nova sociedade eles cresceram. E você lembra que eu falei para você, nós lemos aqui sobre a sentença da serpente? A serpente, na verdade, é Satanás, é o diabo, é o inimigo da nossa alma. Imagina ele escutar isso. Então, logo quando Eva e Adão foram retirados,
iniciou-se imediatamente uma perseguição contra a mulher, porque a própria sentença disse que os dois, a serpente e a mulher, seriam inimigas. Então você consegue imaginar que já ali, naquele início da vida deles ali fora do jardim, Satanás já ferozmente ele já queria perseguir Eva, porque ele sabia que dela sairia esse que pisaria a cabeça dele, que esmagaria, acabaria com ele. Então, como será que também que foi a reação dele de ficar imaginando quem será? Será que é Caim? Será que é Abel? Quem será? Porque Satanás ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Então, ele não sabe dos planos de Deus e nem sabe daquilo que você pensa. Então eu imagino que ele ficou o tempo todo, a fúria dele era contra a mulher. Ele falou, vou ter que arrumar um jeito de destruir essa mulher. E você consegue entender comigo que se a gente olhar para a história, e praticamente todos os países, eu não consigo ver um que de repente não seja um país que discrimine a mulher. A mulher em cada cultura, em cada sociedade, ela é discriminada, de uma forma ou de outra. Em algumas, ela é tida como um objeto sexual. Em outras, ela nem é contada. Em outras ainda, ela é humilhada. Você consegue entender este foco de Satanás em querer destruir a mulher? E aí também a conjecturação minha, tá? Que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que de repente, não está escrito na Bíblia, mas eu também conjecturei, será que de repente o fato de Caim ter matado Abel já não foi ali uma ação satânica, achando que de repente Abel, de repente era o filho, não o filho mais querido, mas o filho mais próximo. E aí Satanás falou, será que é esse? Vou fazer alguma coisa para... Tô conjecturando, tá, gente? Não é nenhuma heresia. Eu pensei nisso e tô compartilhando com você o que de repente também pode ser. Por que não? Porque a gente vê na história essa perseguição contra a mulher, essa discriminação contra a mulher, essa escravidão na mulher. A cultura é um sistema. E cada país tem a sua cultura. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. É importante isso aqui também ser esclarecido. O mundo jaz no maligno, então o domínio está nas mãos de Satanás. Então nos governos, nos reinos, ele comanda. Então ele foi criando, ele foi influenciando. Então essas culturas que fazer coisas que pra gente, a gente olha, meu, que absurdo, como é que pode fazer isso? Mas para eles, por ser cultura da região, daquela sociedade, é algo normal. E eu quero dizer para você que nós temos o resgate, mulher. Eu quero dizer para você que você não precisa mais viver sobre essa cultura de opressão. Você não precisa mais viver nessa cultura que este mundo coloca sobre a mulher, que a mulher tem que ter o corpo tal, cabelo tal, olho tal, tem que ser toda turbinada. Não, não. Essa cultura não te pertence mais. Você tem a chance e a oportunidade de fazer parte da cultura do reino de Deus, de fazer parte de um novo reino, de uma nova cultura do céu. Porque aquele que a serpente temia, que Satanás temia, o qual Deus falou que viria, esmagaria a cabeça dela, ele veio. Ele veio e nasceu de uma mulher. Sim, você conhece a história. Imagina Maria quando recebeu a notícia que estaria grávida e a sua gestação seria do Espírito, feita pelo Espírito Santo. Eu acredito que neste momento Satanás deve... Opa, o que está acontecendo? Deve acontecer uma coisa errada nessa sociedade, aquela mulher, um anjo apareceu. Não sei se Satanás via o anjo ou não, mas enfim, de repente eu creio que via. Mas passou desapercebido, né? Os demônios dele ali rodeando, Maria engravidou, Maria, a barriga foi crescendo, foram para Belém, conforme eram as profecias. E eu imagino que Satanás já estava meio, né, de anteninha ligada. Será que é esse daí? E aí então a gente sabe da história dos magos que passaram ali pelo palácio, conversaram com Herodes, e naquele momento Satanás falou, não, se for esse eu já preciso armar um plano. E influencia mais um reino. O reino ali onde Herodes era, né, o poderoso daquela cidade. E o que Herodes faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que Satanás mal sabia que o céu estava em favor de Jesus. Maria teve este filho. E este menino cresceu. Este menino cresceu como uma criança normal.
Eu imagino que Satanás ficava rodeando, será que é? Será que não é? Ficava na dúvida. Aí o menino, na adolescência, se destacava entre os doutores da lei, na sua sabedoria, na sua palavra, que tem a história que fala lá de... que até que ele foi deixado para trás no templo, né? Deixado para trás não, na verdade ele ficou lá, o povo foi... deixado para trás, vai. E aí o que aconteceu? Jesus foi se destacando, mas até então o inimigo também não sabia que era ele. Jesus só iniciou seu ministério quando ele já era adulto. Quando a manifestação dele como Filho de Deus veio ali no batismo, no Rio Jordão, quando audivelmente e visualmente Deus o revelou, manifestou Jesus como Filho de Deus, quando aquela voz do céu, né, se abre a voz do céu e se ouve, e aí vem uma pomba, Espírito representando o Espírito Santo, e pousou sobre a cabeça de Jesus. E aí tem a voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Minha querida, o que eu quero dizer para você, revelando isso, é que Jesus, ele veio resgatar a nossa identidade de filha, filha amada do Pai, do Deus Altíssimo. É isso que nós somos através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele veio trazer um reino, e ninguém precisa mais viver oprimido por conta de uma cultura. Você é resgatada a viver neste reino, nessa nova cultura que Jesus veio mostrar. E eu quero ler com vocês lá em Lucas 8. Lucas 8, versículos de 1 a 3. Olha o que diz lá, que coisa linda. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Que coisa linda! Que coisa linda saber que mesmo uma cultura machista, porque o judaísmo é uma cultura machista. Hoje nós vivemos ainda, tem muitos países com cultura machista. E imagine essas mulheres como eram discriminadas. Mulheres que eram possessas de demônios, outras com doenças, enfermidades. Imagine essas mulheres doentes, como elas eram colocadas de escanteio. E vem Jesus. E vem Jesus e resgata essas mulheres e anda com elas pela cidade. Que coisa linda saber disso, que Jesus as resgata. E essas mulheres, a Bíblia fala que algumas delas tinham recursos, tinham posses, e elas ajudavam, elas participavam nesse sustento dessa missão, nessa obra, por onde Jesus ia, elas iam junto com os discípulos para auxiliar. Lembram? Auxiliadoras? Auxiliar, elas se encaixaram perfeitamente para essa missão. Auxiliadoras idôneas, que foram feitas ali, se encaixou perfeitamente. Mulher, nós somos feitas auxiliadoras idôneas. E neste tempo Jesus contou com essas mulheres. Essas mulheres foram resgatadas e foram livres de uma cultura oprimida para serem aceitas numa nova cultura, o reino de Deus. Porque era essa cultura que Jesus estava espalhando, era este reino, que é um reino de amor e justiça e alegria. É isso que Jesus veio trazer por nós, por mim, por você e por todos, não somente pelas mulheres, mas pela humanidade. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que eu falo para você que Jesus é a porta, Jesus é o caminho para entrar neste novo reino, para você resgatar essa identidade que foi roubada, foi arrancada durante milhões de anos da mulher.
Quantas mulheres hoje vivem oprimidas, vivem angustiadas, rancorosas, ou porque foram abandonadas, ou porque foram traídas, ou porque simplesmente não encontraram um amor, não encontraram amor na vida e se acham que são inferiores por isso. Eu quero te dizer que Jesus veio para você. Jesus veio para suprir toda a necessidade da tua alma, do teu espírito. Ele veio para te satisfazer. Eu não sei se você conhece as histórias bíblicas, mas eu quero aqui lembrar com você dos resgates que Jesus fez na vida de muitas mulheres. Quero lembrar com você aquela mulher do fluxo de sangue. Quantos anos essa mulher viveu com essa enfermidade? Gastou praticamente todo o seu dinheiro em tratamento com médicos e não resolveu nada. Eu não sei você, mulher, se você de repente está passando por um processo de uma enfermidade, está investindo dinheiro numa cura ou investindo dinheiro num tratamento para engravidar. Eu não sei, mas eu quero te dizer que Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o Deus do impossível e Ele pode fazer por você, assim como fez por aquela mulher, Ele pode fazer por você. Outra história linda de resgate é daquela mulher no poço, quando ela está lá, chega no poço e Jesus está lá, era proibido naquela época. As mulheres não, como eu disse, é tudo muito machista. As mulheres não conversavam com homens, não podiam se aproximar se o homem estava ali no poço. Mas Jesus se aproxima dessa mulher e oferece para ela água viva, porque aquela mulher estava sedenta. Aquela mulher tinha sede na alma, mas era de carência espiritual e carência emocional, porque ela já tinha passado por 5 homens na vida dela e o que ela estava também ainda não era o marido dela. Então imagine como essa mulher se sujeitava a esses homens para receber, de repente, migalhas de carinho, migalhas de atenção. Eu também não sei se você está vivendo essa situação, mas também aqui eu quero te dizer que Jesus resgata, Jesus te supre emocionalmente. Não coloque mais a sua esperança no outro, o outro não dá conta da felicidade dele, vai dar conta da sua felicidade. Jesus satisfaz. Outra mulher, Maria Madalena, também muito conhecida, a prostituta. Aquela que Jesus estava numa reunião e de repente ela entra e se ajoelha nos seus pés e começa a chorar ali, lavando os pés de Jesus e seca com seus próprios, derrama uma mirra, que é um perfume caríssimo, ela derrama aos pés de Jesus. E aqueles que estavam ao redor, será que Jesus não sabe quem é essa mulher? Se ele é mesmo o Messias, será que ele deveria saber quem é essa mulher que está ali, prostrada nos pés dele? Imagine quantos pensamentos maliciosos passaram pela cabeça desses homens. E Jesus ali, sabendo que todos estavam pensando, mas acolheu aquela mulher. Acolheu, permitiu que aquela mulher se achegasse. E ele ali a amou. Eu quero te dizer também que não importa qual é o seu pecado, o que fizeram com você, ou deixaram de fazer, ou o que você mesma fez, ou qual culpa que você carrega. Eu quero te dizer que Jesus, Ele te resgata, Ele te cura emocionalmente, Ele te cura na alma, Ele te lava e te purifica por completo. Jesus é o amado da nossa alma. Quanta coisa linda Jesus fez por nós mulheres, que resgate de nós mulheres que viveu tanto tempo oprimidos na cultura, oprimidas em cada sociedade. E Jesus vem para trazer essa novidade, trazer a realidade da vida da mulher, para qual propósito essa mulher foi criada. Foi isso que Jesus veio. E agora eu quero dizer para você, mulher, o que eu vou dizer agora, eu só posso dizer se de fato você já teve um encontro com Jesus. Porque eu nem sei falar de propósito para mulheres que de repente não querem saber de Jesus. De verdade, eu não sei. Porque o propósito nosso, conforme que a gente vem conversando até aqui, a criação, agora o resgate de Jesus. Então, mulher, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e ore comigo. Declare as palavras que eu vou falar. Repita aí onde você está, do outro lado. Eu sei que de repente tem tantas tão longe, mas estamos tão pertinhos agora neste momento.
Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração, eu aceito este teu amor. Eu quero fazer parte deste teu reino, desta cultura do céu. Eu entrego a minha vida a ti e quero dizer que eu me arrependo dos meus pecados e eu sei que o Senhor é suficiente para mim. Amém. Que alegria! Que alegria saber que muitas mulheres neste momento fizeram essa oração. E agora, o que eu tenho para dizer para você, eu tenho convicção de que agora sim posso dizer igualmente para todas, porque agora você faz parte deste reino. Porque o que é importante entender é que o reino de Deus veio. O mundo continua, as culturas continuam. A gente vê muitos países por aí onde a mulher é oprimida. Mas como eu disse, você não precisa mais viver debaixo dessa cultura. Você pode entrar. Jesus é a porta de entrada para este novo reino. O reino dos céus. O reino de Deus, que é um reino de paz, amor e justiça. Nós falamos aqui já sobre o início. Falamos sobre o resgate. E agora sim eu quero falar com você sobre o propósito. Eu sei que já durante, todo esse tempo de conversa nossa, você já conseguiu assimilar bem o propósito da mulher. Mas eu quero ir um pouco mais além com você. Apocalipse 12, aqui no versículo 17, diz assim: O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Que coisa linda! Nós vimos então quando Jesus veio ao mundo, quando ele foi manifestado ali como Filho de Deus, que eu conversei com vocês sobre o batismo dele, veio a voz e falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás, neste momento, imagino que ele ficou furioso, porque ele falou: não consegui deter, e aí ele achou que a morte iria deter Jesus. Quando Jesus foi ali crucificado, com certeza o inferno entrou em festa, achando que ali ele teria derrotado este que viria e esmagaria a cabeça dele. Só que mal sabe ele que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele foi até o inferno, resgatou a chave da nossa vitória, da nossa liberdade, da nossa libertação. E foi neste ato que Jesus venceu Satanás, porque ele venceu a morte. E quando Satanás viu que não tinha mais jeito para ele, quando Satanás viu que não deu, eu não consegui, este que viria da mulher veio e já me derrotou. E como ainda não está determinado o fim dele, isso é uma outra história, ele ainda vive. Agora, não mais perseguindo a mulher. A mulher, para aquela mulher que não está na cultura do reino de Deus, sofre as perseguições da opressão da cultura de onde vive, dessa opressão do mundo. Mas a mulher em Cristo Jesus, ela não sofre mais esse tipo de opressão. Porém, da mulher nasceu Jesus. E de Jesus nasceu a igreja. Sim, a igreja. Nós somos a igreja. Homem, mulher, velho, criança, idoso. Todos nós somos igreja. Todos aqueles que aceitaram Jesus, como eu já falei aqui. Todos aqueles que creram em Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esta nova geração, que eu digo que foi gerado de Jesus ali quando ele foi morto e ressuscitou, e depois os seus discípulos começaram a espalhar este novo reino, que é a mensagem de Jesus Cristo. É contra estes agora que Satanás tem fúria e quer destruir, que é o que está escrito aqui. Ele então deixa de perseguir a mulher para perseguir os seus descendentes, que é exatamente esse, a igreja. E então aqui neste versículo, a gente vê que Satanás, a fúria dele agora é contra esses descendentes, que é a igreja. Por que eu falo que é a igreja? Porque aqui mesmo fala:
os descendentes, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus Cristo. A verdade desse reino que Jesus veio trazer, deste reino dos céus. Então, mulher, eu quero dizer para você neste momento agora, que a fúria de Satanás agora não é somente contra nós, mulheres. Essa fúria que ele tinha contra nós já fomos libertas, resgatadas por Jesus Cristo. Quando somos resgatadas por Jesus, a nossa identidade é resgatada, a identidade de filhas, filhas amadas do Pai. E aí então, aquela primeira missão que foi dada lá no Jardim do Éden, quando Deus criou a mulher e disse que ela seria auxiliadora idônea, neste momento também, Deus conta com você, mulher, para ser essa auxiliadora idônea. Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E ele vem para buscar uma noiva. E quem é a noiva? A igreja. E quem é a igreja? Todos nós que aceitamos a Jesus. Quem senão a mulher que leva esse jeito, né, de cuidar da ornamentação, da decoração, do cabelo, daquela maquiagem bonita, né, do vestido, de fazer aquele vestido, de confeccionar. Quem senão esse lado feminino? E aí você pode entender como você quiser, tanto homem ou mulher, o lado feminino é que prevalece nesse jeito, né, de ir e fazer muito bem feito. Então, mulher, olha que coisa linda eu quero compartilhar com você agora. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar essa noiva. E eu tenho comigo aqui de novo mais uma conjecturação, porque não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, tá bom? Não está escrito, já estou avisando. Mas eu de novo com os meus pensamentos, aqui eu quero conjecturar com você. Eu sei, tenho convicção plena que é o Espírito Santo que vai preparar essa noiva. Disso eu tenho certeza. É Ele que vai santificar, é Ele que vai preparar de fato essa noiva, deixando ela pronta para subir para o amado noivo Jesus. Mas a mulher, como sendo auxiliadora, o Senhor conta conosco neste tempo. O Senhor, tenho certeza que Ele vai contar com cada mulher para este momento do preparo da noiva, que nós já estamos prestes a viver este momento. Nós temos visto aí essa pandemia. Eu não sei como você está vivendo essa quarentena aí na sua casa. Eu não sei como tem sido esses dias para você. De repente você esteja vivendo conflitos dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos ou com um familiar. Mas um conflito que já existia antes e só potencializou agora. Um conflito que não foi restaurado, que não foi curado. Ou não, de repente você é uma daquelas que está tudo ótimo, tudo bem na sua casa, graças a Deus por isso. Mas eu quero te dizer que neste momento de quarentena, neste momento que estamos vivendo com essa pandemia, Deus conta também com você, mulher, como sendo auxiliadora. E auxiliadora aqui não é no sentido pejorativo de ser secundária, não, é aquela que realmente se encaixa perfeitamente para este momento, de ajudar, de estender a mão, que a mulher, é da natureza da mulher fazer isso, Deus a criou assim, de ter compaixão, de amar, de se doar. Exatamente é este o papel da mulher. Papel não, eu quero deixar bem claro aqui que a essência mulher é sua identidade. Papel, esposa, mãe, a profissão, isso sim são papéis, tá? Aquilo que você faz é um papel, mas quem você é sua essência. Quem de fato Deus criou para ser. E neste momento Deus conta com você aí na sua casa. Deus conta com você aí neste momento em que o mundo está vivendo esse momento terrível, onde tantas perdas, né? Tantas pessoas queridas estão indo embora. E você neste momento é aquela que tem que levar a palavra de paz. Você neste momento é aquela que tem que levar a reconciliação. É este o propósito. A palavra propósito, ela quer dizer exatamente isso. É algo que você faz para alcançar um resultado. Que resultado você quer alcançar na sua vida? Sabe aquela expressão, você está fazendo isso com qual propósito? É assim que se encaixa. A sua vida tem sido para qual propósito?
Você sabe hoje, a partir de hoje, você não vai poder negar qual que é o seu propósito. O seu propósito é resplandecer a glória de Deus. O seu propósito é sim ser filha amada. E aí, quando eu lembro daquelas mulheres que andaram com Jesus, que eu já li para vocês aqui, elas outrora eram mulheres sedentas de amor. Naquele momento, elas não estavam sedentas, elas estavam transbordando amor, elas estavam doando amor. E é isso que você precisa neste momento. Este é o propósito, transbordar este amor, revelar a glória do Pai, revelar que existe um Deus, que Jesus é o amado da sua alma e que você não vai viver mais de carência emocional, porque você será suprida completamente por Jesus. E nessa missão da noiva, aí eu falo como uma missão, que missão já é uma tarefa, né? Já é algo dado para ser cumprido. E eu creio que nós mulheres, sim, o Senhor conta comigo e com você, mulher. Porém, antes, eu sei que muitas que estão me ouvindo estão passando por momentos difíceis na sua vida. De repente você está se perguntando, mas por que comigo? Deus não me ama mais. Por que aconteceu comigo? Eu fui traída, eu fui rejeitada, ou eu estou com câncer, eu estou com alguma enfermidade, eu não tive filhos, eu não casei. Por quê? Eu quero te dizer que agora não é mais momento de tantas perguntas, porque quando a gente usa o racional, e eu quero te dizer isso neste momento, que essa palavra que eu estou lançando para você seja como uma semente, mas uma semente que caia num coração de terra fértil. E para isso, a palavra você precisa receber na mente e no coração. Não só na mente, porque senão você vai ficar muito racional. E a pessoa muito racional faz muitas perguntas, quer saber tudo, quer entender tudo. Isso aqui não é muito racional, porque tem a fé. E se você quiser entender muito racionalmente, você não vai permitir sentir o amor. Então eu desejo que tudo que nós conversamos aqui seja como uma semente lançada no seu coração. Primeiro que passa, sim, pelo seu racional, para você entender. Mas não fique só no racional. Venha, desça para o coração, para que de fato você receba este amor incondicional que Deus tem por você. Este amor incondicional que Deus tem por toda a humanidade. E eu quero te dizer que a sua identidade de Cristo é mais que vencedora. A sua identidade em Cristo é filha amada do Pai. A sua identidade em Cristo é nação santa, sacerdócio real. Imagine você, mulher, fazer parte de um sacerdócio onde antes era só os homens. Agora, esse também é um privilégio nosso. Então, que você aceite Jesus. Entenda que para você viver uma vida com propósito, tem que ser por Jesus. Porque lá fora, o inimigo ele conseguiu destruir isso nas mulheres. Eu trabalho com muitas mulheres. E eu sei o quanto muitas mulheres são feridas na alma. Muitas não conseguem perdoar. E eu quero dizer para você também agora. É um momento de liberar perdão. Perdão não é sentimento, é decisão. Você precisa estar livre de tudo isso que te aprisiona. Declare todos os dias, eu perdoo, ainda que você sinta raiva, sim, ainda que você fale, mas eu estou sendo hipócrita. Não, você não está sendo hipócrita, a palavra tem poder. O nosso amado Pai, nosso Deus, Ele criou o mundo com palavras têm poder. E eu quero te dizer isso neste momento, a sua palavra tem poder, porém saiba que ela tem tanto poder de morte como de vida. Então use a sua boca para abençoar, use a sua boca para liberar palavras de vida a seu próprio respeito e sobre o próximo. Seja abençoadora, seja essa mulher idônea, auxiliadora idônea. É isso que é o seu propósito de vida, mulher. E para finalizar, então, eu quero relembrar com você o que nós falamos aqui. Quero te lembrar, mulher, do início. Te levei lá para o início, onde fomos gerados de fato por Deus. Deus sonhou conosco, Deus nos desejou e nos fez a sua imagem e semelhança. Com o pecado, essa identidade nos foi roubada. E de repente você não se acha digna, ou você fala, não, mas meu pai é fulano, minha mãe é fulano, eu sou filha deles. Sim, naturalmente, humanamente falando, você é filha deles. Mas você, através de Jesus Cristo, o resgate que veio a este mundo, você pode se tornar filha amada de Deus.
filha amada de Deus, com quem Ele olha, ama e tem prazer. E para isso, Ele te resgata. E para você cumprir o seu propósito de vida aqui nessa terra, fazendo parte, porque por onde essas mulheres passaram, elas exalaram um bom perfume de Cristo, elas revelaram o amor de Cristo, manifestaram a pessoa de Cristo através de suas palavras, de suas atitudes, de suas ações, escolhas. Então que você, em nome de Jesus, entenda hoje, saiba qual é o seu propósito de vida a partir de hoje. E que você seja muito abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nós somos Tuas filhas, amada. Obrigada, Senhor, porque Tu nos criaste de forma tão maravilhosa, como diz o salmista Davi. Obrigada porque ainda no ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sonhava conosco. Obrigada por isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora cada mulher que está nos assistindo, que está nos vendo neste momento. Senhor, eu não sei qual é a situação da vida dessa mulher agora. Pai, se é alguma enfermidade, se é algo que ela vem lutando, ó Deus, com tratamentos. Deus, em nome de Jesus, eu ministro a cura agora sobre a vida dessa mulher, sobre o ventre dessa mulher, essa mulher que deseja ter filhos, em nome de Jesus. Em Teu nome há poder, Pai, em Teu nome há poder, e é neste nome que eu oro agora, Pai, sobre as emoções dessa mulher, Senhor. Restaura, Senhor Deus, cura a alma dessa mulher, ó Pai. Aquelas que estão sofrendo, de repente, por um divórcio, uma separação, ou por um luto, Deus, entra com Teu consolo neste momento. Vem se revelar poderosamente para essas mulheres, mostrando que o Senhor as ama incondicionalmente, e o Senhor as coloca no colo neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás já alcançando cada vida que está do outro lado agora. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dessas mulheres cura, restauração, salvação, em nome de Jesus. Pai, se há alguma mulher que ainda restou dúvida de quem Tu és, de quem é Jesus, em nome de Jesus agora, caiam todos os grilhões, sejam quebrados todos os grilhões, toda a cegueira espiritual, em nome de Jesus agora, saia em nome de Jesus Cristo. Pai, eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo por este momento precioso aqui. Obrigada pelo resgate de Jesus. Obrigada pelo resgate que Jesus fez em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por nos fazer mulheres idôneas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor conta conosco nessa preparação dessa noiva. E nós queremos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui e queremos ser usadas por Ti no compartilhar, no auxiliar, no ajudar, no partilhar. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por este momento, por todos que estão assistindo, sejam homens, mulheres, crianças ou velhos. Eu Te louvo por essas vidas e que essa mensagem possa ter alcançado cada um no seu individual. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero agora, neste momento, mais uma vez agradecer a vida da Tati, da Drica, do Mês com Fé. Vou deixar à disposição aqui os meus contatos, porque uma coisa é certa: não ande sozinha. Não ande sozinha. Se você precisar de ajuda, se você está passando por alguns momentos difíceis na sua vida, um profissional pode te ajudar. E eu quero me colocar à disposição de você aqui. Estará aí no final os meus contatos e eu ficarei muito feliz em poder te ajudar. Deus te abençoe, um grande beijo, um abraço bem apertado, assim pode, né? Assim a gente pode se abraçar. Então um abraço bem apertado e a minha gratidão por você estar aí até agora me ouvindo. Um grande abraço, fica com Deus.